Bom dia. Hoje eu vou resolver a prova de Física da Unicamp 2021. E eu tô resolvendo a prova EIG. Então vai depender da prova que você está olhando, vai estar em ordem diferente as questões. Então, essa daqui é a prova da Unicamp 2021. Então, vamos lá para a questão 33, fazer a leitura juntos. Ao passar pelo sensor magnético, a velocidade linear de um ponto de fita cassete é v igual a 0,045 metros por segundo. Depois de passar pelo sensor, a fita é enrolada em uma bobina circular de diâmetro d igual a 6 centímetros. Em quanto tempo a bobina completa uma volta? Então, qual que é a pergunta? A pergunta é, ó, quanto tempo a bobina completa uma volta? Então, a gente aqui está falando de movimento circular, porque ó, eu vou enrolar numa bobina circular, eu tenho uma velocidade, quanto tempo demora para completar uma volta. Então, a gente tem que revisar a matéria de movimento circular uniforme. Então, vou aqui fazer um círculo para a gente pensar. Bom, qual que é a primeira coisa, né? O que que é uma volta completa? Uma volta completa significa o tempo a gente chama de período, que é o tempo para fazer uma volta completa ou uma oscilação completa. Então é o período. Então o que que é o período? Ó, eu vou sair de um ponto aqui na circunferência, vou andar pela circunferência e vou voltar para o mesmo ponto. Isso aqui é o período. Então agora como é que a gente vai fazer isso aqui? A gente pode usar, ó, quais as informações que ele deu? Ele deu a velocidade, 0,045 metros por segundo, e o diâmetro, 6 vezes 10 a menos 2 metros, né? Porque centímetros é 10 a menos 2 o cent. Então, como é que a gente vai resolver? Ele deu a velocidade e o diâmetro disso daqui. Então, o que a gente precisa lembrar? A gente precisa lembrar do momento circular uniforme que a velocidade linear, que é? O que é a velocidade? É o tanto que eu andei pelo tempo que eu demorei. Só que nesse caso do movimento circular, se eu sair desse ponto, dei uma volta completa e voltei para esse ponto, o que eu andei? Eu andei a circunferência toda. E o que é o comprimento da circunferência? É 2πr. E o que é o tempo que eu demoro para dar uma volta completa? É o período, que é o que o exercício está perguntando. Então a gente isola o período aqui, né? Vai ficar 2πr sobre v. Então, vamos escrever isso daqui, ó. O que que eu preciso? Eu preciso do r, ele deu o diâmetro, o raio é meio diâmetro, que é 3 vezes 10 a menos 2 metros, e a velocidade eu vou escrever em notação científica aqui, ó. Eu vou ter duas, a prova pediu para usar o π igual a 3, o raio é 3 vezes 10 a menos 2, e aqui eu vou ter, ó, vamos lá, a vírgula está aqui, eu vou andar uma, duas, três casas decimais. Então eu vou ter o 45 vezes 10, só que o número aumentou, então a potência diminui 3 casas. Aí eu vou reescrever isso aqui de um jeito que facilite a conta, que vai ser 2 vezes 9, 3 vezes 3, 9, vezes 10 a menos 2, dividido por 45. O 10 a menos 3, ele vai para o lado de cima, trocando de sinal. Então, ó, simplifica. Por 9 sobra 1, sobra 5. Fica 2 dividido por 5, que é 0,4.
10 a menos 2 com 10 a mais 3, você soma aqui, porque você está multiplicando, você soma os expoentes. Então fica 3 menos 2 vezes 10, que é 4 segundos. Alternativa C. Bom, vamos para a próxima questão. A figura abaixo mostra o braço de um toca-discos de vinil. Nela são indicados, nos seus respectivos pontos de atuação, as seguintes forças: peso do braço, peso do contrapeso, a normal aplicada e, e é isso. Para que o braço fique em equilíbrio, aqui são informações importantes. Ó. Para que o braço fique em equilíbrio, é necessário que a soma dos torques seja igual a zero. No caso do braço da figura, o módulo do torque de cada força é igual ao produto. Aqui, ó. Então, o módulo do torque é igual ao produto do módulo da força pela distância ao ponto até o ponto A. Da distância do ponto de aplicação até o ponto A. Aí ele fala, adote torque positivo para forças no sentido horário e torque negativo para forças no sentido anti-horário. Ele deu o valor dos pesos da normal e ele quer saber qual que é a distância D do contrapeso para que o braço fique em equilíbrio. Então, agora é equacionar tudo isso aqui. Então, aqui que o exercício me falou. Aqui a gente está trabalhando com torque. Eu vou usar essa letra aqui para representar o torque. O que ele falou aqui? Ó? Que o torque é igual ao produto do módulo da força pela distância do ponto de aplicação. Então, o que é meu torque? É o produto do módulo da força pela distância até o ponto de aplicação, certo? Então, agora a gente vai fazer o torque para cada braço, para cada peso, aqui, para cada força e ver o que acontece. Então, vamos escrever. O torque da força-peso do contrapeso vai ser igual ao módulo do peso do contrapeso vezes a distância do peso do contrapeso até o ponto A. Então vamos lá. Agora para o caso do peso do braço. É o módulo do peso do braço vezes a distância do vetor peso do braço até o ponto A. E a normal, eu vou ter o torque da normal é igual o módulo da força normal vezes a distância da normal até o ponto A. Só que aqui, então, o que acontece? A normal, ó, ela está em cima do ponto A. Qual que é a distância? A distância é zero. Então, a minha força, o torque da força normal é zero. E isso daqui vale para qualquer força que haja, né, que tenha ação em cima do ponto de rotação. Por que é esse ponto O? Esse ponto O é o ponto de rotação. Qualquer força que tenha ação em cima do ponto de rotação, o torque é zero. E agora a gente precisa ver os sinais. Bom, o peso aqui, ó, do contrapeso está apontando para baixo nessa direção. Essa direção aqui, ó, é a direção que o ponteiro do relógio anda, é o sentido horário. Então ele é positivo. O peso do braço está vindo nessa direção, tá vendo? Então ele está vindo no sentido contrário do ponteiro do relógio, ele é anti-horário, então negativo. Agora é só resolver. Porque, ó, o que que eu vou ter? Eu vou ter que, ele fala assim, ó, é necessário que a soma dos torques seja igual a zero. Então, se eu somar os torques, tem que dar igual a zero. O que que isso significa? Né? Aqui do sinal, né, que eu tinha colocado, então aqui é negativo, aqui é positivo. Então eu vou somar, eu vou pegar o
torque do contrapeso, o torque do contrapeso, menos, por causa do sinal de negativo aqui, o torque do braço. Isso aqui tem que ser igual a zero. Passo o negativo para o outro lado, vou ter peso do contrapeso, o torque do contrapeso é igual ao torque do braço. Agora é só substituir os valores, porque ó, aqui eu sei que o torque do peso do contrapeso é módulo da força do contrapeso, vezes a distância do contrapeso até o ponto O. E aqui é o módulo do peso do braço, vezes a distância do peso do braço até o ponto O. Eu vou reescrever aqui. A gente vai ter, ó, o do contrapeso, o módulo é 1,5, vezes a distância do contrapeso até o O é o D, que eu quero descobrir. Isso aqui é igual o módulo do peso do braço, 0,3, vezes a distância, que é 12. Então vai ficar que meu D é igual a 0,3 vezes 12 sobre 1,5. Se eu simplificar o de cima e o de baixo por 0,3, fica 1. Quantas vezes o 0,3 cabe em 1,5? 5 vezes, certo? Então fica 1 sobre 5, que dá 12 sobre 5, que é igual a 2,4 centímetros. As unidades aqui, ó, o torque, a unidade do torque vai cancelar com a unidade do torque, eu vou ter aqui centímetros. Então o meu D já vai sair em centímetros, que é a resposta do exercício. Então, aqui a gente tem a letra B. Próxima questão. Questão 35. A força normal aplicada pela agulha de um toca-disco sobre o disco tem módulo igual a 2 vezes 10 a menos 2 newton. A área de contato entre a agulha e o disco é igual a 1,6 vezes 10 a menos 3 milímetros quadrados. Qual é a pressão exercida pela agulha? Então ele quer saber a pressão exercida e ele dá essa informação aqui também. Então o que a gente precisa? Ó? A gente precisa lembrar que a pressão é a força sobre área. E você pode perceber isso daqui porque se você pegar uma mesma força e fizer ela numa área pequena, numa área grande, você vai sentir uma pressão diferente. Então aqui a gente tem um exemplo. Ó. Se eu fizer a mesma força com uma agulha, ou seja, uma área muito pequena, ela vai furar seu braço. Então a pressão é maior. Se eu vou lá, pego um canudo, faço a mesma força, só que a área do canudo é maior, ela não vai furar seu braço, então a pressão é menor. Então, porque quanto maior for a área, menor vai ser a pressão, certo? Então, por isso que a relação é assim. Então, agora é a gente fazer as contas. Mas, antes de fazer as contas, a gente precisa olhar as unidades, né? Como sempre, é sempre bom olhar as unidades. A unidade de pressão é Pascal, que é Newton por metro quadrado, tá vendo? Então, ó, é metro quadrado. O exercício deu a área em milímetro quadrado. Então, a gente precisa transformar. Como que eu transformo de milímetro quadrado para metro quadrado? Bom, tem um jeito simples que você pode fazer assim. Eu sei que 1 milímetro é 10 a menos 3 metros, certo? Porque o mili é 10 a menos 3. Eu pego e elevo os dois lados ao quadrado, certo? Aí aqui que desse lado eu vou ter o quê? Que 1 milímetro quadrado é igual a... Aqui, ó, eu vou multiplicar o expoente, 10 a menos 6, e o metro quadrado. Então é isso aqui a relação.
Então, como é que fica a minha área? 1,6 vezes 10 a menos 3. O milímetro quadrado significa 10 a menos 6 metros quadrados. Então, minha área vai ser 1,6 vezes 10 a menos 9 metro quadrado, certo? Então, agora a gente vem aqui e a força normal. Ele falou que é 2 vezes 10 a menos 2. Então, agora é fazer conta. A pressão vai ser o módulo da normal dividido pela área. Então, a pressão vai ser 2 vezes 10 a menos 2 Newton, dividido pela área, que é 1,6 vezes 10 a menos 9 metros quadrados. Aqui cancelo 2 com 2, fica divide por 2 vai ficar 0,8. Ou seja, a pressão vai ser, né? Vamos fazer aqui na calculadora rapidinho. Vai ficar 1,25, 2 dividido por 1,6. O 2 aqui, dividido por 1,6 fica 1,25. 10 a menos 2. O 10 a menos 9 sobe com o sinal trocado. Newton por metro quadrado. Então eu vou ter 1,25 vezes 10 a sétima Newton por metro quadrado. Mas as respostas estão em ATM. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar de Pascal, que é Newton por metro quadrado, para ATM. E o exercício me deu aqui, ó, que 1 ATM é 10 a quinta Newton por metro quadrado. Então, um jeito mais fácil de transformar, você faz assim, ó. 1,25 vezes 10 a segunda vezes 10 a quinta. Aqui, ó, 10 a sétima, você pode escrever como 10 a segunda vezes 10 a quinta. Certo? Porque você vai somar aqui, aí você separou. Aí o que que significa 1 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado? Significa 1 ATM, porque uma coisa é igual a outra. Então é só você substituir. Eu vou ter 1,25 vezes 10 ao quadrado. Isso aqui significa ATM, mesma coisa que trocar por ATM. Então eu tenho 1,25 vezes 10 a segunda ATM. Letra D. Então agora a gente vai para a próxima questão. Questão 38. Opa, desculpa, questão 36. Questão 36, a gente tem o seguinte enunciado. A força de atrito cinético entre a agulha e um disco de vinil tem módulo 8 vezes 10 a menos 3, sendo o módulo da força normal 2 vezes 10 a menos 2, e ele quer saber qual que é o coeficiente de atrito cinético. Bom, essa questão aqui é mais simples até, porque ó, a gente só precisa lembrar o que, que é a força de atrito. A força de atrito é aquela força que vai no sentido contrário do movimento do objeto. É uma força resistiva. E a fórmula dela é que a força de atrito. Aqui a gente está trabalhando com o módulo porque a gente não sabe se ela para qual sentido ela aponta, então a gente está trabalhando só com os valores. É igual ao coeficiente de atrito daquela superfície vezes o módulo da força normal. Bom, o exercício me deu a normal em Newton. O atrito em Newton eu descubro o coeficiente. E o coeficiente ele não tem unidade mesmo. Então a gente quer descobrir o coeficiente cinético, coeficiente de atrito cinético, então a gente vai isolar ele. Vai ficar que a força de atrito dividido pela normal. Então eu vou ter, ó, o que é a força de atrito? 8 vezes 10 a menos 3
Newton, dividido por 2 vezes 10 a menos 2 Newton. Simplifica Newton com Newton, sobra 4, 8 dividido por 2, 4. Então vai ter 4 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a menos 2 passa para cima, fica mais 2. 10 a menos 3 com 10 a mais 2 vai ficar, eu vou somar, fica menos 3 mais 2 menos 1. 4 vezes 10 a menos 1. Alternativa C. Questão 37. Em fevereiro de 2020, a estação meteorológica de Key West, na Flórida, registrou uma revoada de pássaros migrantes que se assemelhava a uma grande tempestade. Considere uma nuvem de pássaros de forma cilíndrica, de raio de 145 mil metros e altura de 100 metros. A densidade de pássaros 6 vezes 10 a menos 7. E cada pássaro tem meio quilo e anda a velocidade de 20 metros por segundo, todos na mesma direção e sentido. O que ele pergunta? A energia cinética da revoada de pássaros. Bom, o que é a energia cinética? A energia cinética é a energia ligada ao movimento, certo? E ela tem a fórmula, essa fórmula aqui, que a energia cinética é mv quadrado sobre 2. Então o que a gente quer saber? A gente quer saber, ele já deu a velocidade, tá ali. Mas a gente precisa saber a massa, por quê? Essa daqui é a massa pro caso de um pássaro. Mas eu quero saber qual que é para revoada inteira de pássaros. Então eu quero saber qual que é a massa total dessa nuvem de pássaros. Então o que a gente vai ter? O exercício falou que a nuvem tem formato cilíndrico. Então a nuvem teria esse formato aqui, com a altura igual a 100 metros e o raio igual a 145 mil metros. Então, ó, o que a gente vai precisar fazer? Ele deu a densidade de pássaros. Então, essencialmente, a gente quer saber a quantidade de pássaros para saber qual que é a massa deles todos junto e resolver o problema. Então, ele deu a densidade de pássaros. O que é essa densidade de pássaros? Vamos olhar. Ele falou que a densidade é pássaros por metro cúbico. Então, eu tenho esse pássaros é a quantidade que eu tenho de pássaros para cada metro cúbico, para cada volume, que é metro cúbico. Então, a minha densidade de pássaros nada mais é do que o número de pássaros dividido pelo volume dessa minha nuvem. Então, ele me deu a densidade, eu quero saber a quantidade de pássaros, só preciso saber o volume. Então, vamos lá calcular o volume da nuvem. O volume da nuvem vai ser a área da base vezes a altura. Só que eu tenho um cilindro circular. Qual que é a área da base? É a área do círculo, que é πr ao quadrado. E a altura? O π vale 3, o raio vale 145 vezes 10 a terceira ao quadrado, vezes a altura, que é 10 ao quadrado. Vamos pegar um calculador aqui para auxiliar. 145 vezes 145 vezes 3, 63.075. 63.075. 63.075 vezes 10 a sexta, que eu multiplico aqui, 10 a sexta, vezes 10 a oitava metros cúbicos. Então agora a gente vai substituir aqui, a gente quer saber o número de pássaros, é igual a densidade vezes o volume. A densidade é 6 vezes 10 a menos 7. E o volume é 63.075 vezes 10 a oitava.
eu vou ter então, ó, esse valor aqui vezes 6, dá 378.450. Aí eu vou ter 10 a menos 7, com 10 a oitava eu vou somar sobra 10, a primeira, que é adicionar mais um zero aqui. Isso aqui é a minha quantidade de pássaros. Só que agora eu quero saber qual que é a massa total da nuvem. Então, qual que é a massa total? A massa total vai ser o número de pássaros vezes a massa de cada pássaro. Então eu vou ter 3.784.500 vezes 0,5, que é basicamente dividir esse valor por 2. 1.892.250 quilogramas, certo? Agora eu tenho a massa que eu precisava, é só eu resolver o meu problema. Eu vou ter que a energia cinética é 1.892.250 sobre 2 vezes a velocidade ao quadrado. Aí, então vamos lá, vamos fazer aqui a dividir por 2, 946.125 vezes 20 ao quadrado, ó, 2 ao quadrado é 4. Mais aqui eu tenho zero, vou ter, como eu tenho aqui um zero e ali elevado a 2, eu vou ter 2 zeros. 20 ao quadrado, 400. Então agora é só multiplicar esse valor aqui por 400. 378.450.000 joules. Aí a resposta está todas em coisas, notação científica. Então vamos passar isso aqui para notação científica. Eu vou ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 casas decimais. Vezes 10 a oitava joules. Só que eu vou, né, aproximar o valor. Então aqui, ó, o 78 está mais próximo do... O 7 aqui está mais próximo do 8. 3,8 vezes 10 a oitava joules. Alternativa A. Essa daqui talvez seja uma das questões mais chatas da prova de física, porque você tem que fazer todo o trabalho de massa, mas a resposta, a parte física, a resposta física é bem direta. Vamos então para a próxima questão. Questão 38. Um microchip de massa M 2 vezes 10 a menos 6 gramas é composto majoritariamente de silício. Durante um minuto de funcionamento, o circuito elétrico do dispositivo dissipa na forma térmica uma quantidade de energia Q igual a 0,96 milijoules. Considero que o calor específico do silício é 800 joules por quilograma Celsius. Caso não houvesse nenhum mecanismo de escoamento de calor para fora do dispositivo, enquanto a sua temperatura aumentaria após esse tempo de funcionamento. Então vamos lá. Essa daqui é uma questão de calorimetria. Então o que a gente precisa lembrar para resolver questões de calorimetria? A gente precisa lembrar o que é essa questão do calor, né? O calor também pode ser chamado como energia térmica, é a energia que você usa para aumentar a temperatura ou diminuir a temperatura de um corpo. Então, como que você faz isso? O exemplo é quando você põe uma coisa para esfriar na geladeira, você está retirando o calor, a temperatura vai diminuir. E quando você adiciona calor, por exemplo, você coloca uma água para ferver, você adiciona calor, você aumenta a temperatura. Então a gente sabe que esse calor ele está relacionado com a variação de temperatura.
Mas além disso, se você colocar uma panela cheia de água e uma panela com pouca água, qual que esquenta mais rápido? Qual precisa de menos calor? Quanto menos água. Então você vai ter aqui, ó, a massa. Então essa quantidade de calor também tá proporcional à massa, à variação de temperatura e também ao tipo de material, que é o calor específico. Então, né, aqui é a fórmula que a gente vê de calorimetria, certo? Então, para resolver esse problema, ó, aí ele já deu a calor específico, a massa, quantidade de calor, ele quer saber a variação de temperatura. Então, vamos isolar variação de temperatura. Vou ter quantidade de calor dividido pela massa vezes calor específico. Em questões de calorimetria, é muito importante ver as unidades de medida. Aqui você pode ver, ó, sempre olhar para o calor específico, porque ele é uma constante. Então eu tenho em joule, então aqui eu tenho milijoule. Então a minha quantidade de calor tem que estar em joule, ou seja, 0,96 vezes 10 a menos 3 joule, que é o milli. Aqui eu tenho quilograma, eu tenho que passar minha massa para quilograma. Então eu vou ter 2 vezes 10 a menos 6 vezes 10 a menos 3 quilograma. Porque de grama para quilograma se divide por 1000. Então aqui, ó, dividir por 1000, 10 a menos 3. Então, 2 vezes 10 a menos 9 quilogramas. Agora eu tenho minhas unidades em joule, quilograma, a resposta está em graus Celsius, aqui está em graus Celsius, é só fazer a conta. A minha variação de temperatura vai ser 0,96 vezes 10 a menos 3, dividido pela massa, que é 2 vezes 10 a menos 9, vezes 800, que é o calor específico do silício. Então aqui a gente vai ter, ó, eu vou reescrever isso aqui de outro jeito, vai ser 0,96 vezes 10 a menos 3. Aqui vai ter o 2 vezes 18, 2 vezes 8 dá 16. Aí aqui, ó, eu vou escrever isso aqui como 8, em vez de escrever como 800, vai ser 8 vezes 10 ao quadrado, certo? Passando para a notação científica. 2 vezes 8, 16. 10 a menos 9 com 10 ao quadrado, 10 a menos 7, certo? Então agora é só fazer a conta. Eu vou usar a calculadora para facilitar. 0,96 dividido por 16, que dá 0,06. Então eu vou ter 0,06. 10 a menos 7 vai para cima, fica 7 menos 3, que dá 10 a quarta. E aí, vamos aqui, né? Colocar o 6 aqui na frente. Uma, duas casas decimais. Aí o número aumentou duas casas, a potência diminui duas casas. 6 vezes 10 a segunda, graus Celsius. Alternativa C. Então a gente está indo para a reta final, agora são as duas últimas questões já. Então vamos lá fazer a leitura da questão. A diferença de potencial elétrico U é proporcional à corrente elétrica I em um trecho do circuito elétrico resistivo, com constante proporcionalidade dada pela resistência equivalente, Rq, no trecho do circuito. Além disso, em resistores dispostos em série, a resistência equivalente é dada pela soma das resistências. A corrente elétrica IB no trecho B do circuito é 3 vezes maior que a corrente elétrica no trecho A, ou seja, IB sobre A igual a 3. Quanto vale a resistência RB2? Que é essa aqui. Bom, gente, essa questão aqui, o exercício deu
o que é o valor do potencial. Então vamos lá. O exercício falou assim pra gente, ó. O, o potencial, a diferença de potencial elétrico é proporcional à corrente elétrica. Só que ele aqui, isso aqui significa que ele é proporcional. Se eu quero que ele seja igual, eu preciso de uma constante de proporcionalidade. Então, ó, aqui eu tenho que ele é proporcional aí, mas ele falou que a constante de proporcionalidade é a resistência equivalente. Ou seja, se eu quero que isso aqui seja igual, eu preciso da constante, que é a resistência equivalente. Constante de proporcionalidade. Então, essa daqui é a fórmula para a diferença de potencial que a gente pode ver, a gente às vezes vê como URI, U igual a RI, enfim, a fórmula aqui para a diferença de potencial. Então, o que a gente precisa entender nessa questão? A gente tem dois caminhos, certo? Minha corrente vem por aqui, se divide aqui para cima, passa por aqui e desce aqui. Pelo caminho A, pelo trecho A, ou ela vai pelo trecho B, aqui embaixo, certo? Mas, o que acontece? A diferença de potencial, ela só está relacionada com as pontas do circuito elétrico, com as extremidades. Ou seja, a diferença de potencial entre essa extremidade e essa é 12. Então repare que se eu vier pelo caminho B ou se eu vier pelo caminho A, a diferença de potencial é 12, porque eles saem do mesmo ponto e chegam no mesmo ponto, tá vendo? Só que eles percorrem caminhos diferentes. Ou seja, o meu U é constante. Esse valor aqui, ó, de diferença de potencial, é constante. Porque os dois saem e chegam no mesmo ponto do sistema ali do circuito. Então vamos fazer assim, ó. Vamos dividir isso aqui pelo trecho A, fazer a equação do trecho A, que vai ser o meu U. A resistência equivalente do A é só o RA, vezes o meu IA, que é a corrente que passa pelo circuito A. Então agora a gente vai fazer para o trecho B. Então a gente vai ter ó, o mesmo U, porque sai de um ponto e chega no mesmo ponto que o A. Vai ser a resistência equivalente em B. E o que que é? Ó? A resistência equivalente quando está em série é a soma. Então eu vou somar esse com esse. Eu tenho que somar os dois, porque eles estão em série, estão um do lado do outro. Vezes a corrente que passa em B. E aqui ele falou assim, ó, a corrente IB é 3 vezes maior que a corrente IA. Então ele falou assim que IB é igual a 3 IA. Então agora, lembra que eu comentei que isso aqui é constante, U? Ou seja, o U aqui é o mesmo U daqui. Se essas coisas são iguais, eu posso falar que isso é igual a isso, certo? Então vamos reescrever, ó. RA e A é igual a RB1 mais RB2 e B. Mas IB é 3 e A. Então vamos reescrever. RA e A é igual a RB1 mais RB2, 3 e A. Então agora eu quero descobrir RB2, eu vou isolar o RB2. Então eu vou escrever aqui desse lado. Eu só mudei os lados, viu? Porque ó, esse daqui vai passar, tá multiplicando, passa dividindo. Então fica RA e A sobre 3 e A. Porque aqui eu passei se dividindo, mas eu só inverti os lados. Né? Esse lado eu mudei o jeito que eu estou escrevendo, mas é a mesma coisa. Então fica aqui RB1 mais RB2 é RA sobre 3. Então eu vou ter ó, RB2, se esse aqui está somando, eu passo subtraindo. RB2 é RA sobre 3, e aí eu subtraio desse valor o RB1. Então agora ó, é só substituir os valores. Meu RB2 é o que eu quero descobrir.
O meu RA é 24 dividido por 3, menos o RB1, que é 6. RB2 é 8 menos 6, que é 2 ohms. Alternativa A. Então agora vamos resolver a última questão da prova de física, né? Um dos fatores que determinam a capacidade de armazenamento de dados dos discos laser é o comprimento de onda do laser usado para a gravação de leitura. Isto porque o diâmetro d do feixe de laser no ponto de leitura no disco é diretamente proporcional ao comprimento de onda. Então o diâmetro é diretamente proporcional ao comprimento de onda. No caso do Blu-ray, usa-se um comprimento de onda na faixa do azul, daí o nome em inglês, que é menor do CD e do DVD. As lentes, aqui é importante, as lentes usadas no Blu-ray são tais que vale a relação que o diâmetro é, é aproximadamente 1,2 do comprimento de onda. Então, beleza. Aí, vamos ler a pergunta. A partir das informações da figura, conclui-se que a frequência de laser usado no leitor Blu-ray é... Então, o que ele quer saber? A frequência do laser usado no Blu-ray. Ou seja, em momento nenhum, o exercício me perguntou sobre CD ou me perguntou sobre DVD. O exercício só quer saber sobre o Blu-ray. Então, esse aqui está aqui para te distrair. Então, vamos lá fazer sobre o Blu-ray. Primeiro, o que eu preciso lembrar? Eu preciso lembrar da matéria de ondas, em que a gente tem aquela famosa fórmula que a velocidade de uma onda é o comprimento de onda vezes a sua frequência, certo? Tem que lembrar dessa fórmula. Mas qual que é as observações? Aqui a gente está trabalhando com laser. O que é laser? Laser é luz, certo? E luz é uma onda eletromagnética. E qual que é a velocidade da luz? A gente sabe que é aquele c, que é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Então a sacada dessa questão é você lembrar que aqui a gente está falando de luz que tem essa velocidade. Então, ó, a gente já sabe quanto que vale o V, que vale isso aqui. Falta a gente quer saber o F, a gente precisa saber quanto que vale o comprimento de onda. Só que aqui que ele falou, ó, que o D, que o diâmetro é 1,2 comprimento de onda. E aqui ele deu o valor do diâmetro, então vamos lá. O diâmetro é 1,2 do comprimento de onda. Aí aqui ele falou, ó, o comprimento de onda é 480 nanômetros. Isso é 1,2 do comprimento de onda. Aí passa o 1,2 dividindo, a gente tem que o comprimento de onda é 400 nanômetros, certo? Então agora eu vou isolar a frequência, já que é o que o exercício pediu. Isolando a frequência, eu vou ter V sobre lambda. Então agora ó, é só substituir valor. O meu V é, é a velocidade da luz c e o meu comprimento de onda é o comprimento de onda do Blu-ray. Então a minha frequência é 3 vezes 10 a oitava dividido por 400 vezes 10 a menos 9. Porque aqui eu tenho o prefixo físico nano, que é 10 a menos 9 metros. Então minha frequência é 3 dividido por 4, que dá 0,75. 3 sobre 4 dá 0,75. Aqui eu tenho, ó, eu vou reescrever esse 400 assim. 4 vezes 10 ao quadrado. 3 sobre 4 é 0,75. 10 ao quadrado com 10 a menos 9 fica 10 a menos 7. 10 a menos 7. O 10 a menos 7 vai para o lado de cima. Troca de sinal. 10 a sétima.
frequência em Hz. Então eu vou ter que é 0,75 vezes 10 elevado a 15 Hz. Ou, colocando em notação científica, 7,5, o número aumentou uma casa, a potência diminui uma casa. Hertz. A alternativa D de dado. Então, foi isso. Essa aqui é a resolução da prova de física, da prova EIG de física da Unicamp 2021. Muito obrigado pela atenção e eu vou tentar disponibilizar o PDF da resolução na descrição do vídeo, caso alguém tenha interesse. Muito obrigado.